Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, feliz madrugada, como vocês estão? Tudo beleza, irmãos? Não sei que hora que você está vendo esse vídeo aí, mas que Deus te abençoe. Seja bem-vindo, você que ainda não é inscrito, se inscreva para você receber aí vários vídeos de experiência. São vários vídeos aí que eu tô contando sobre a minha vida, tudo que eu passei. E você tá acompanhando aí. Irmãos, vou estar comentando aqui sobre continuidade do vídeo anterior. Então vamos lá. Olha aqui. Delícia! Não pode faltar. Então vamos lá. Um cafezinho, né, irmãos? E como eu falei com os irmãos, eu tinha parado, eu tinha contado para os irmãos no outro vídeo que a mulher dessa casa ficava tipo, não sei se ela tinha inveja, assim, ciúme, que o marido dela sempre falava: nossa, a Angélica limpa a casa tão bem, a casa fica tão arrumadinha, tudo bonitinho, tudo no lugar, tudo decorado. Eu acho que isso criou nela uma certa inveja, ou não sei, dele estar elogiando tanto quando ele chegava lá, né? Pode que o inimigo ter tocado. Aí quando ela chegou, ela fez isso, tirou os móveis pra fora, foi lavar, depois de eu ter arrumado tudo, né? Pode ser isso. Aí, irmãos, eu fui desgostando, aí eu falava com meu marido que eu não tava sentindo bem, só que ele nem ligava, sabe? Ele fazia de conta que ele falava: é difícil. Aí quando eu falava de novo, ele falava: mas você sabia, você não queria vir, você queria casar? Você sabia que ia morar aqui? Aí eu falei: gente do céu, eu sabia, mas eu tô te contando. Aí teve um dia que ele falou comigo assim, que tal nós arrumar aquela casinha que tem ali na frente? Porque mais um pouquinho pra frente tinha uma casinha antiga, que até foi dos pais dele quando ele era pequeno. Esse terreno tinha sido do pai dele quando ele era pequeno. Ele já tinha morado ali. Só que a casa só tinha o quê? A cozinha que estava de pé ainda, e as outras coisas já tinha acabado tudo. Só tinha o alicerce no chão mesmo. Aí ele falou: que tal já levantar ali um cômodo, fazer um quarto para morar, reformar aquela cozinha, reformar o banheirinho, dá para morar. E aí a gente sai fora daqui. Nossa, eu achei o trem mais bom, irmãos. Eu falei: não, bom demais, que aí eu vou ter meu cantinho, minhas coisinhas vai ficar quieta no lugar. Vai ficar muito bom. Aí ele chamou meu pai é pedreiro, tava morando aqui, ele morou aqui 1 ano. Aí meu pai tava por aqui, aí meu pai ajudou ele a fazer esse cômodo. Licença, irmãos. Aí meu pai ajudou ele a fazer esse cômodo, sabe? Aí nós mudou pra essa casinha que nós arrumou, sabe? E só que assim, ficou bom por uma parte, porque a mulher vinha, ficava na casinha dela lá, eu ficava na minha cá. E então ficou bom. Só que o comportamento, o jeitão dele era o mesmo, sabe? Ele tinha aquele jeito, né? O jeito dele de narcisista. Só que eu não sabia, eu não conhecia quem que era narcisista, eu nem sabia o que era isso. Eu pensava que era demônio que perturbava ele e que ele tava ficando ruim da cabeça. Eu pensei: pode que ele tá com problema mental. Algum problema mental. Porque ele fazia coisa que não tinha necessidade, coisas absurdas que eu falava: gente, precisa disso, sabe? Sempre lá em casa, nada podia dar defeito, nada podia estragar, peça de carro, o carro, nada podia dar problema. Eu falei: nossa Deus, aí tudo tinha que ser tipo que eterno. Se desse problema, aí eu tinha que escutar. Aí eu tinha que escutar e tipo que a errada era eu, sabe? Aí, irmãos, eu fui vivendo nesse lado lá, nessa casa com ele. Aí teve um dia que... Espera aí, irmãos. O quê? Quer apresentar?
irmãos, ó, o Arthur. Esse aqui é o Arthur, tá com 10 anos, né, Arthur? 10 anos. Cumprimenta os irmãos. Tudo bem? Você tava brincando? Com os meninos ali no Enzo? Então, vamos. Toma um cafezinho lá. Dá pra eu mandando tomar café. Tudo aqui é café, irmão. Aí, irmãos, então vamos lá. Teve um dia, né? Nessa casinha pequenininha aí, sabe? A gente tava feliz, levantou, tomou café e tava tudo feliz, tudo de boa. Ele era assim, sabe? De repente ele saía com uma coisa que dava problema, que ele já se estressava. A gente tava conversando e rindo, nós dois. Conversando e rindo, conversando, de boa. Aí eu fui pra dentro de casa e ele ficou lá na área. Aí, a gente conversando, aí eu ri. Eu ri do assunto dele, sabe? Só que nós tava rindo mesmo, sabe? Ele também tava caindo na risada, contando o caso. Aí eu não sei, irmãos, não lembro por que que ele fez isso, sabe? Porque o caso não era de briga, o caso era de rir mesmo. Aí a gente contando o caso, ele rindo, eu peguei e ri. Aí ele veio e chegou na porta, que eu tava no quarto. Aí ele chegou na porta, só que ele já chegou todo desfigurado, aquele rosto dele muda, sabe? Aí ele olhava pra mim com um olhar pesado, um olhar estranho. Aí ele olhou pra mim, parou e falou assim, para de rir, para de rir. Eu falei, uai, eu tô rindo porque nós tá contando o caso, até você tá rindo. Aí ele falou assim, se você não parar de rir, eu vou quebrar seus dentes tudinho e vou jogar no privado. Aí eu assustei, irmãos, porque aquele momento não era um momento de briga, era um momento de riso mesmo, sabe? Só que eu não conhecia ele nessa parte de narcisista, eu nunca tinha visto ele assim. Então são os primeiros anos de eu convivendo com ele e assustando, porque no namoro não teve isso, sabe? Ele não me tratava assim, ele não falava nesse arrogância, nesse jeito, ele não tinha isso no namoro. Até portanto, tem muita gente hoje que fala comigo assim, você não namorou com ele, não? Eu falei, gente, eu namorei 10 anos. 5 em Nova Serrana, Minas Gerais, e 5 em Marataízes, igual eu contei pros irmãos, né? Então deu 10 anos de namoro, ele nunca me tratou mal. Aí ele falou desse jeito, eu assustei, eu fiquei travada, parada dentro do quarto. Aí eu falei, tá bom, não vou falar mais. Aí fui lá pra dentro e ele saiu. Aí eu falei, gente do céu, eu assustei. Aí eu fiquei até com medo. Eu voltei, depois olhava se ele tava lá, porque me bateu um medo na hora, sabe? Porque eu não tava entendendo aquela situação. Por que ele tava desse jeito? Então, irmãos, foi um momento, assim, bastante difícil, sabe? Que eu passei, que dava vontade de sumir, de não estar mais naquela casa, nesse casamento. Mas eu fui levando. Eu sempre orava e pensava assim, que ele podia mudar, que parecia que era um negócio na cabeça dele, sabe? Eu falava assim, você tem que ir no médico para ver o que é que você tá tendo. Você tá andando muito nervoso. Aí ele até chegou a comprar uns comprimidos de remédio pra ele, porque ele falava, eu tô nervoso, né? Eu falei, tá nervoso. Aí comprava pra mim também, porque eu não tava dormindo com essa situação, aí ele comprava pra mim também. E sempre com aquela arrogância. E eu ajudava ele nas plantações da roça, a gente plantava milho, a gente plantava jiló, quiabo, tomate. Nesse lugar a gente plantava essas coisas, sabe? E eu sempre ajudando ele. E a gente ficou nessa casa até um dia que entrou ladrão nessa casa, sabe? Quando nós estávamos para a casa da minha mãe, que era na cidade, entrou ladrão lá nessa casa. Aí a gente não quis morar mais lá, sabe? A gente ficou com medo, porque nós ficávamos muito sozinhos nesse lugar. A gente ficou com medo e foi para a cidade também, para Perdigão. Aí a gente veio para a cidade de Perdigão e não ficou lá mais, por causa de medo, sabe? Aí eu vou fazer um próximo vídeo e vou estar contando para os irmãos o que aconteceu na cidade de Perdigão, aí casada com o narcisista, tá bom, gente?
Então é isso, fica com Deus, a paz do Senhor. Tchau, fui!